Amém. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês, amém, sobre todos nós. Vamos aproveitar esse tempo mesmo, né? Tem sido muito bom para nós, para a nossa família, o carinho dos irmãos. É muito bom estar aqui. Amém? Então vamos aproveitar. Eu não quero cansar muito vocês, mas eu acho que enquanto o ímpio tira esses dias para encher-se da carne, né, nós devemos nos encher do Senhor, da sua palavra, né, que nos sacia e nos fortalece. Vamos abrir as nossas Bíblias. Obrigado, irmão. Em Efésios, capítulo 5, novamente. Vamos ler o versículo 21 até o versículo 23, Efésios 5, 21 ao 23. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Amém? Eu sei que nós já oramos bastante, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Fechamos os nossos olhos. Amado Deus, nos ajude a falar da Tua palavra, dá-nos da Tua graça, que o Teu nome seja glorificado, Cristo seja exaltado. Fala nas nossas vidas, tira de nós toda dispersão e que o Senhor seja exaltado. Em Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar sobre a maturidade no casamento. E confesso que até pensei que alguns irmãos não puderam estar aqui hoje, né? Alguns trabalham, mas tem muitos jovens aí e acho que precisam muito aprender, né? Em vista que tem tantos divórcios, tantos maus casamentos hoje, então que vocês que ainda não são casados venham pensar um pouco sobre isso. Bom, nós falamos ontem que essas designações que o apóstolo Paulo dá sobre o casamento, sobre o lar e sobre o patrão e empregado, penso eu que ele está pensando num cristão. Esses ensinamentos são para cristãos. O ímpio não vai dar conta dessas coisas, né? Se ele não nascer de novo, se ele não crer em Cristo, ele não consegue submeter, ele não consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, nós sempre temos que ter essa definição. Nós estamos lidando com um ímpio ou com um cristão? Essa é a grande dificuldade do pastor. Às vezes, quando ele vai aconselhar alguém, quando ele está mexendo com um ímpio, que eu brinquei ontem, que é um bode, tudo é mais difícil. Ele não vai entender, ele não consegue isso. Alguns autores chegam a dizer que a própria Bíblia ela foi escrita para os cristãos. E essas epístolas foram para nos dar ensinamentos como nós devemos viver. Isso também nos faz lembrar que quando nós convertemos, nós não já sabemos. Nós ainda não sabemos como lidar como marido e mulher. Foi por isso que o apóstolo Paulo deu essas instruções à igreja de Éfeso. E penso eu que ele está pensando num cristão cheio do Espírito Santo, que não se embriaga de vinho. O que é o entendimento de Paulo aqui? Alguém embriagado de vinho é alguém desequilibrado. É alguém que... O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. A pessoa ela perde a noção das coisas. E um cristão, quando ele é cheio do Espírito Santo, diferente do mundo da carne que se enche de álcool, de vinho, de bebidas, o cristão ele deve ser equilibrado nestas relações. Ele deve mostrar lá fora, para a glória de Deus, que ele é diferente. No casamento, no trabalho, na unidade da igreja, na escola. Né? Se Deus permitir, falarei sobre o trabalho, quero anexar com a escola, que foi um dos temas que nos foi passado. Então, Paulo está pensando num crente cheio do Espírito Santo e em alguém que é capaz de sujeitar uns aos outros, que eu falei ontem, por causa de Cristo. Quando você fala assim, não, eu não aceito que fulano fala para mim, mas tem situações que você deve aceitar por causa do Senhor Jesus Cristo. A não ser, como eu disse ontem, quando é algo herético, algo fora do fundamento da palavra de Deus. Então, a primeira pessoa que o apóstolo Paulo, nós devemos segui-lo, ele fala das mulheres. Depois de sujeitar uns aos outros,
começou a mexer com as irmãs. Aí Paulo diz, as mulheres, por que ele falou isso? Porque é uma dificuldade delas. Serem submissas ao seu próprio marido, não a todos os maridos, nem todos os homens, ao seu próprio marido. Eu não sou tão bom em português, mas o próprio quer dizer, está ligado a um marido. Não é nem tanto ao pai mais. Desde quando ela casou, a fidelidade dela primária agora é o marido, não ao pai. Amém? Os pais têm que ter esse entendimento aí. Esse cordão umbilical, quando eles casaram, foi cortado. Então tem pai que quer ficar mandando na vida da filha, né? Aí, eu acho que eu vou passar por isso, o pastor Alberto já passou, não sei que não vai ser fácil, né? Você vai ver, você vai ficar coçando os dentes para falar, e umas coisas você pode falar, mas outras não tem jeito. O marido casou, fazer o quê? Então, serva, pensa antes de casar, porque você não pode separar mais. Segundo a Bíblia, só em caso de adultério. E, em último caso, tentando perdoar para não acontecer a separação. Então, tem pessoas que escolhem pessoa errada. Tem. Só que Deus ratifica. Deus confirma aquilo ali. Mas escolheu foi errado. Posso te dar um exemplo? Ló e a sua esposa. Abigail, casada com Nabal. A Bíblia diz que Nabal era tolo. E Abigail, além de bonita, era sábia. E Davi não é besta. Quando Nabal morre, ele casa com ela. Então pensa muito antes. Pastor, já casei agora. Não pode separar mais. Você vai ter que ser submisso ao seu próprio marido. Paulo está dizendo que se vocês cumprirem o versículo 21, vocês conseguirão fazer isso nas outras relações, sujeitando uns aos outros. Então, como eu disse, a conversão não resolveu tudo. Precisamos de novas instruções, por isso precisamos das epístolas. Aprender a lidar. Então tem gente que fala assim, ó, a igreja, você achou que você converteu, todo mundo é santo? Não, santo. Agora, você é justificado, agora você cresce em santificação. Tem um irmãozinho difícil, Sinti e Evódia não eram difíceis? Eram. O nome delas estavam escrito no livro da vida? Estavam. Elas precisavam se santificar. Elas precisavam de instruções, aconselhamento, puxões de orelha, um irmão exortando o outro. Elas precisavam crescer mais na graça. Então, o cristianismo, ele entra em todas as áreas da nossa vida, conjugal, relação com os pais, na profissão, tudo que nós fazemos. Uma coisa importante é quando aparecer um problema na minha vida e na sua vida, nunca o aborde diretamente. Estava até falando isso com o pastor Roberto ontem, não sei se ele entendeu ou se eu expressei direito. Lembre-se de um princípio básico da Escritura que norteia aquilo ali. Às vezes você tem problema no casamento, você precisa, não aborde diretamente, marido e mulher. Pense, o que a Escritura está pedindo de mim? Que eu tenho que dar a minha vida pela minha esposa e ela tem que ser submissa. Não que a esposa não possa também, em momentos precisos, ajudar e dar a vida para o marido, se preciso for. Mas a ordem maior do apóstolo Paulo é essa. Quando ele coloca essas coisas, por exemplo, ele fala que a mulher respeite o marido. Não quer dizer que o marido não deva respeitar a mulher. Mas talvez é uma das dificuldades da mulher, respeitá-lo. O que significa isso? Não expor o marido. Do tipo assim, você está num grupinho e fala assim, ele dormiu demais, levanta tarde, e não tem higiene nenhuma, e você conta para as irmãs inteiras da igreja. Isso é falta de respeito ao marido. Conversa com ele. Eu sei que às vezes não é fácil, mas você tem que fazer isso. Quando aparecer um problema, você vê o que a Escritura está ensinando ali. Não é assim, eu acho que tem que ser assim. O que a Bíblia fala? Nós precisamos ser bíblicos. Não aborde o problema diretamente. Veja um princípio da Bíblia que governe aquele problema. Por exemplo, Paulo está tratando aqui da questão conjugal, mas não de uma forma superficial e partidarista. Ele coloca, lembra, ao Senhor. Vamos ler de novo o versículo 22, ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como se ela tivesse ao Senhor. É lógico que ele não está falando que a autoridade do marido é maior do que o Senhor na vida dela.
Até porque, no mundo pagão, os maridos tinham a tendência de tiranizar as esposas, né? Aquela sociedade um pouco machista que existia, e as esposas até se submetiam de uma forma falsa. O mundo pagão era assim, mas nós cristãos não. E até mesmo hoje o movimento feminista, que fala que os dois devem ter igualdade, o homem e a mulher, que não deve haver distinção entre ambos, é um movimento errado e não bíblico. E este movimento tem até entrado nas igrejas e naqueles que se dizem crer nas Escrituras. Você sabia disso? Por exemplo, quando mulheres mandam na igreja, tem um monte de igreja assim. A bichinha quer mandar. Porque Paulo colocou autoridade sobre o homem. O homem é autoridade na igreja. Não que ela não possa participar e ajudar. Deus que definiu isso. O homem é o cabeça. A questão é hierarquia, não é desvalorização à mulher. São funções. E você, mulher que vai casar, já pense nisso. Ele que a decisão final é dele. Está disposta? Ou você é feminista? Não, pastor, ninguém manda em mim. Então não case. Às vezes você tem o dom do celibato. Você quer o ventilador só no seu pé? Mas você casar, o marido quer o ventilador aqui. Aí você vai ter que ver como é que vocês vão resolver isso aí. Amém ou misericórdia? Vocês estão numa cara. Vocês estão numa cara que eu vou te falar. O conceito cristão do casamento é governado pela Escritura. O casamento ele é uma ordenação de Deus e não é uma invenção humana. Não eu que estou falando isso aqui, não. A função do pregador é entregar a carta. Como diz o pastor Paul Walsh, a gente estuda para entregar melhor para vocês. Mas nem eu que inventei isso, não. Dr. Martin Lloyd Jones, que eu sempre sinto, chegou a dizer que se você convidar uma pessoa para ir numa festa, e você fala assim, falar isso com ele uma vez, vai numa festa ali, pastor, mas não leva sua esposa, não. Ele falou assim, não vou. Se ela não pode ir, eu também não vou. Eu sou uma só carne com ela. Você está entendendo o que é ser dominado pela Escritura? A não ser em reuniões cristãs. Mas aquilo não agrada a Deus. E pode te fazer até pecar em determinados lugares, você como homem ir sozinho. Você não casou? É uma só carne. Não estou falando que você anda grudado o tempo inteiro. Mas as situações... sua esposa, não, cuidado com os amigos. Se fala mal da minha esposa, falou mal de mim, ué. Eu não sou uma só carne com ela. Eu gosto do pastor, mas da esposa dele, então você não gosta de mim. Nós somos uma só pessoa. Não é isso que Paulo falou? Amém? Como diz um pastor amigo meu uma vez, pastor, a sua esposa está faltando mal ao culto, o conselho chamou ele, está faltando mal ao culto. Não, tudo bem. Então, eu não vou falar com ela para vir no culto, mas que todas as mulheres da igreja, inclusive de vocês, presbíteros, estejam no culto também. Não, porque se a esposa do pastor faltar, você falta 500 milhões de vezes. Se ela faltar, é igual o pedreiro. Quem é pedreiro aqui? O piso está certinho. Ele pôs um piso errado, ele não presta. A vida toda ela foi no culto. Um dia que ela faltou, e você falta direto. Nenhum glória. Não estou dizendo que ela não deva ir nem os cultos. Não estou dizendo isso. Mas... E cabe aos filhos. O filho do pastor tem que ser santo. Quem falou? Elas vão decidir a vida delas. Por enquanto está na nossa tutela. Depois, infelizmente, se for para o mundo, Deus nos livre, guarde isso. Eu sei que os filhos dos pastores e diáconos, presbíteros, não devem ser acusados de dissolução. Mas muito cuidado com isso. A pessoa cresceu, desviou. Isso aconteceu com John Piper. Os filhos dele desviou. Ele chegou para o conselho e falou, eu quero deixar o pastorado. O conselho muito sábio falou, não, seus filhos já são grandes, eles decidiram. A gente pressupõe que quando Paulo fala
Pais, criai vossos filhos ali, são filhos que estão na tutoria dos pais. Casaram, cresceram, já tem 20 anos. Saiba dividir as coisas. Ah, ele criou mal criado. Pode ser, mas aconteceu isso com Samuel. Ele foi um homem piedoso, mas os filhos não. Os filhos subornaram. Vocês, filhos, é uma decisão suas. Enquanto eu tinha um louvor, esses dias eu tenho pensado, se Deus me der graça, eu quero amar mais a Deus sobre todas as coisas. Desejo isso para elas duas, não sei, elas vão ter que decidir uma hora. Eu decidi. Até brinquei com o Leleira, não põe André Neto, não, porque fica querendo repetir a minha história. Cada um tem uma. Nós comentando, o Marshall Lloyd Jones foi usado 30 anos numa mesma igreja, de um povo intelectual. Tem missionário que fica 2 dias. Tem Jonathan Edwards terminou o ministério dele evangelizando 14 índios e morreu. Você decide. Então, jovens, vocês que estão me ouvindo, que Deus te deu um pai e uma mãe piedosa, mas você vai decidir. Você quer viver para a glória de Deus? Você quer dar toda a sua vida para Deus? Você quer cumprir o primeiro mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas? É uma decisão sua. Não jogue na conta dos seus pais. É uma decisão sua. Aí se ele foi um mau pai, é uma decisão sua. Se o pastor acabou de ler, se ele for um mau patrão, você obedece. Mesmo se ele é um mau patrão, você vai decidir. Eu quero amar a Deus, eu quero ler muito a Bíblia, eu quero orar, eu quero aproveitar esse acampamento. É você que decide. Você pode escolher a parte da tarde, não sou contra isso. Inclusive vou jogar com vocês lá vôlei. Viu? Vou te mostrar na época das Olimpíadas. Obrigado, irmã. Obrigado. Esqueci, irmão. Você deixou eu esquecer. Você decide a parte da tarde ir para o quarto e ler a Bíblia ou ficar jogando o tempo inteiro? O que você quer? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Elas vão decidir a vida delas. Vocês escolheram casar? Infelizmente escolheu errado. Sinto muito. E os pais também, santo, hora que for casar, conversa com as bichinhas. Falou, serva. Eu gosto da Simone Quaresma, né? O filho dela queria namorar com 14 anos. Queria namorar uma menina, né? Uma menina que só a graça. Já namorava, estava indo casar. O que eles fizeram com ela? Submeta a autoridade. A mulher permaneça em silêncio. Não, a rapaz era jovem, já estava em casar. E os pais perceberam que aquela moça não era uma moça ideal para ele. E ela pediu que ele terminasse o noivado. E aí ele obedeceu. Chorou muitos dias. E depois casou com uma mulher muito abençoada. Eu acho que... gracinha. Graça e paz. Eu acho que os pais, eu vejo isso na Bíblia, os pais devem orientar os seus filhos, criar os seus filhos. A decisão final é deles. A gente fala assim, aquela pessoa, aquela família que você está entrando é osso. E aí os pais verem mais. Eu já falei lá em casa. Está difícil um homem abençoado em Porteirinha. Já falamos com o Lelê. Nós vamos dar umas rodadas aí na Conferência Fiel. E eu do lado. Conferência Fiel. Vai lá depois lá no Old School. Né? E tal. Dá uma olhada. E tal. E também muito cuidado. Casei pela internet. Muito cuidado. Muito cuidado com isso. Tudo que se faz na esfera da igreja é diferente do que se faz fora dela. É dever das mulheres submeter aos maridos, sujeitar, porque é dever nosso como cristãos sujeitar uns aos outros. Paulo diz que elas devem sujeitar aos seus próprios maridos, como eu disse. A nossa sujeição absoluta ela é a Cristo Jesus. A esposa não é chamada a ser escrava do marido.
mas sujeita ao marido. Significa mais ou menos o seguinte, mais ou menos não é isso. Vocês, esposas, sujeitam seus maridos porque isso faz parte dos seus deveres para com o Senhor, porque é a expressão da sua sujeição. Por que ela se sujeita ao marido? É a expressão da sujeição dela a Jesus Cristo. Se ela é uma cristã convertida, verdadeira, então não estarão fazendo isso só para o marido, mas porque é para o Senhor. Repete-se o que está no versículo 21, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Elas não fazem pelo marido. O motivo final é a sujeição a Jesus Cristo. Amém. Você está entendendo a motivação certa? Ele está errado, ele quer comprar aquela televisão e eu discordo. Mas se ele quer comprar, faça isso como sujeitando ao Senhor. E ele comprou a televisão e deu errado, a televisão estourou no outro dia. Você não fica no canto e fala... Não falei? Não! Você fica quieta. Você se submeteu a ele por causa de Cristo. Você só não deve submeter a ele quando ele for contrário às Escrituras. E ao princípio da palavra. E aí, segundo alguns puritanos, você deveria ter confrontá-lo em amor. Essa decisão sua não é bíblica. Então eu sou contra. Não existe aquela submissão que a mulher não fala nada. Isso também é uma coisa enganosa. E tem os maridos que só gostam desse versículo. Você tem que ser submissa a mim. E você esqueceu do outro, que você tem que dar a vida por ela? É a turma que gosta de falar que Deus é só amor. Mas esqueceu de falar que Deus ira todos os dias? Então o que significa submissão? É hierarquia, é uma questão de função, não de valor. O modo de gerir uma família, não uma avaliação do valor pessoal. É a forma que Deus instituiu para governar o mundo e a família, debaixo de autoridade. Pensa num exército sem autoridade. Eu vejo vocês aqui. Pensa a igreja sem autoridade, sem o pastor chegar, vamos levantar, vamos, pessoal, vem para cá. Eu gostei a hora que mandou todo mundo quietar, porque eu estava querendo dormir, e eu não posso falar nada, eu estou fora de casa, não tenho autoridade nenhuma e tal, eu só intercedo. Toca, Jeová. Aí quando chegou um marido da Priscila, eu falei, que bênção, irmão, e tal, corre todo mundo aí, vai dormir. Tudo tem que ter um líder, uma autoridade. Amém. Só um amém, gente? Amém. É assim que deve funcionar. É assim que Deus geriu as coisas. Ele fez primeiro um homem, depois a esposa, e a Bíblia fala lá em Gênesis 3,16 que ela seria governada pelo marido, não uma questão de valor, uma questão de autoridade que Deus designou. Foi lido aqui, né? Sara chamava Abraão de... Não precisa você chegar desse ponto, talvez, né? Virar para o seu marido, Senhor. Bom, se quiser. Mas é ter que tratá-lo com deferência, com respeito, com zelo, mesmo se ele estiver errado. Isso não significa que você não possa e não deva conversar com ele. Tem um puritano que ele dizia que a tarefa da mulher, disse um pregador puritano, é guiar a casa e não o marido. O crente deve mostrar em todos os pormenores da sua vida que uma vez que ele converteu, ele é diferente em todos os aspectos. Eu acho bonito, né? Isso, pela graça de Deus, tem acontecido na igreja nossa lá. Minha mãe, a gente conversando com meus pais. Aí eu comecei a pensar, falei, mas hoje as mulheres não querem ter filho, né? Ela falou, lá na sua igreja a galera... cumpre Gênesis, né? Multiplicar, encher a terra. Como diz o irmão, o pastor só tem 2, mas o resto tem um monte. Ensina e não pratica, né? Mas não é isso, irmão. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, teria no mínimo 4 filhos. Visitava um nos Estados Unidos, depois outro na China, outro... Brincadeira. É uma sociedade feminista que a mulher está saindo do seu lugar e querendo construir carreira, e você não vê isso na Escritura. Não que ela não possa trabalhar, ela deve cuidar dos filhos, ela deve ser uma bênção.
e ela deve auxiliar o marido. Por que isso que Paulo está colocando? Vamos ver o versículo 23? Efésios 5, 23, ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O que ele está falando? Ele está falando lá da criação. Você vê no apóstolo Paulo, é maravilhoso, né, suas argumentações. Ele volta assim, por que tem que ser assim? Porque a criação foi assim. No Éden, foi assim. O homem, vamos abrir lá? Gênesis 2:18. Vamos lá. Nós estamos tratando sobre o casamento. Vamos ler Gênesis 3:16, depois 2:18. Diz assim, ó, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, ou seja, ela teria filhos, em meio de dores por causa da queda, darás luz filhos, não um filho, nenhum filho. É pecado o casal não ter nenhum filho? Eu entendo, não sei se o pastor Alberto concorda comigo, se não for caso de saúde, eu entendo que é pecado. Entendo que é pecado. É uma ordem da Bíblia. Tem salmos que fala. Amém? Amém, comunidade reformada? A média aqui é 3 ou 4 por casal? 8. Você vai ajudar a cuidar. Vai bem, cuida. Sabe como que os puritanos faziam? Sabe como que eles faziam? Eles eram muito bíblicos. O presbiterianismo, para quem não sabe, veio dos puritanos. E nós estávamos conversando ontem, mas eles são muito diferentes de nós hoje. Eles sentavam, o marido e a esposa, e falavam, bem, você tem saúde suficiente? Estamos dispostos à possibilidade da gente se manter? Aí ele chegava a ter 7 ou 8 filhos. Prepara o pastor Roberto, a igreja, como diz um irmão lá, se o povo não vem, pastor, então nós vamos encher essa igreja aqui de menino. É os eleitos mesmo? É a teologia do pago, né? É a igreja mesmo? Olha Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Então, o homem foi feito primeiro, houve uma prioridade natural, não tem jeito, há um favorecimento natural ao homem. Na Bíblia diz que a mulher foi feita dele, uma auxiliadora, destinada a quê? A ser um auxílio. Idônea, que estivesse diante dele. A ideia é isso mesmo, que a esposa, eu estou aqui para auxiliar, eu quero muito focar isso aqui hoje. Estou aqui para te auxiliar. Eu preciso auxiliar você. É isso mesmo. Você já tomou café? Você já fez isso? Não que o marido também não possa fazer. Você está preparado? Você tomou banho direitinho? Está cheiroso? Está faltando shampoo? Olha, põe o microfone. Olha, eu falei, senta aqui bem do lado. É auxiliadora idônea. Cuidado, bem, vai devagar. Olha, com aquele empregado não é assim que fala, não, bem. Ah, mas eu que sou cabeça. Ô, cabeção, ela é auxiliadora. Sabe qual é o mal dos homens? Eles não escutam as mulheres auxiliadoras. Este é o problema deles. Eles estariam, se ela for idônea, não uma Jezabel, não a mulher de Ló, nem a de Jó, mas uma mulher piedosa que você tem do teu lado, a ideia é, segundo Paulo, e ele vai aqui na ordem da criação, a esposa ela é um complemento, ou seja, você sozinho não vai dar certo. A não ser que você não teve o dom de casar. Deus percebeu que nenhum dos animais poderia satisfazer o homem. Então, criou o homem primeiro, fez dele o Senhor da criação, foi dada autoridade sobre a natureza e os animais. Está em Gênesis 2:20.
Aí estão as indicações que o homem foi colocado numa posição de liderança, de autoridade, de poder. Ele toma as decisões, estabelece as regras, é um ensino fundamental deste assunto. Mas ela deve auxiliá-lo. Deixa eu vou pular meu prospecto aqui, que eu quero uma parte. Depois eu volto. Para mim não deixar de falar o importante por causa do tempo. Alguns textos Paulo fala que a mulher ela não deve exercer a posição de autoridade, está em Timóteo, e isso é verdade, mas o que significa aqui? Significa também que a mulher é uma parte frágil, mas quando Paulo fala que ela é auxiliadora, ele está querendo dizer que ela é submissa a ele, mas ela deve suprir uma deficiência dele. Por que ela está do lado dele? Porque ele tem deficiências. Então, eu sei que talvez alguns homens não vão gostar. Você tem que consultar a sua esposa. Vou comprar um celular. Consulta. Já chega, comprei bem. Ela, amor, e o material da escola, você esqueceu e deu 5 contos só por causa da maçãzinha? Não é 5 não, né, gente? Quanto que é aí? Você já tem, né? Gasta 6 mil no telefone. Você não quer só ligar e mandar mensagem? Não resolve não? Mais barato? Manda os outros 2 mil, manda os outros 3 para as missões? Ego, só para aparecer. Complemento. Paulo fala que a mulher ela é a parte frágil. Pedro fala isso. Mas complemento é sujeição, suprir a deficiência do marido. Os dois são uma só carne. A mulher é o complemento do homem. Mas é que o homem, ele é responsável pela família. Mas a esposa deve auxiliá-lo, sujeitar a ele, apoiá-lo, assisti-lo e fazer de tudo que puder para habilitá-lo a ser o senhor da criação, daquilo que foi proposto lá no Éden, uma posição que Deus colocou antes da queda. Por isso que veio o feminismo. O que aconteceu no Éden? Eva usurpou a autoridade. Ela tinha que ter falado, Adão, tem uma serpente conversando comigo ali. Ela usurpou. Por isso que Paulo fala que ela deve manter em silêncio em Timóteo, porque ela não obedeceu à autoridade. Ela caiu e não o homem. Provavelmente ela chamou, lógico, ela chamou o homem, ambos caíram, mas ela foi seduzida. Ela usurpou o lugar de liderança. A posição dela é de complemento, a posição da mulher é de sujeição bíblica. E calma aí que eu vou te explicar isso aqui direitinho, para você não achar que eu estou jogando vocês lá embaixo. Ele é o senhorio, é isso que foi designado para ele lá no Éden. Quando você vai analisar um problema, você tem que ir na doutrina determinante. Como é que Deus instituiu lá no Éden? Ele primeiro, ela sujeitando, ela submissa e ela auxiliando. Auxiliadora idônea, dando um ensino, uma complementação maravilhosa. Ou seja, o pecado original aconteceu porque ela desconsiderou o seu lugar. Então, por isso que as esposas aqui dos pastores, elas devem auxiliar. Elas não devem dominar a igreja. Mas elas auxiliam. Bem, isso aqui não é melhor? Você não deveria fazer isso? A esposa do diácono, você não deveria chegar mais cedo? Será que dá certo você ficar faltando vigília, diácono? Aqui não tem isso não, né? Eu tenho uma dificuldade com isso. Pode me achar meio radical. Ele é diácono. Significa que ele é um maduro na fé. Eu estou cansado. Eu não vou te contar de Leonardo Ravenil, um arminiano. Ele chegou um dia na vigília e falou assim, os diáconos estão aqui? Oração? Não. Destitui todos.
Procura lá, Leonardo Ravenhill. Ele viu um avivamento. Então, não assuma a posição. Já viu a ordem dos diáconos lá em Timóteo? Filhos não acusados de dissolução. Ele não precisa ser apto para instruir. Tem que governar a casa. Tem que ser uma bênção. Vamos falar de Estevão? Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação, os diáconos. Nós vamos falar de filhos, mas filho de diácono. Paulo é contra isso. Alguns falam assim, as mulheres devem assumir autoridade, porque Paulo era um machista e defendia o conceito daquela época que a mulher deveria ser inferiorizada. Realmente esse conceito ele existia não para os judeus, pois eles tinham as escrituras do Velho Testamento e sabiam qual era a posição da mulher, e eles criam nas escrituras, pelo menos alguns. Mas o cristão é alguém que se submete inteiramente à revelação bíblica. Ele não faz nada, ele tem que ter uma base doutrinária para aquilo que ele faz. O jovem quer casar, aí nós vamos para a Bíblia. Você tem condição espiritual, você tem condição financeira, você está disposto a ser um líder, um provedor, um protetor da sua casa, porque essa era a função do homem. Então, se você não tem essas credenciais, você não está preparado para casar. Ainda não. Paulo diz, não precisa abrir, 1 Coríntios 11, diz assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem ele é independente da mulher. O que o texto nosso aqui de Paulo em Efésios está proibindo? Ela diz que a mulher, o texto diz que a mulher é o complemento do homem, mas ela não deve ser máscula, nem suprir o lugar do homem que foram dados a Deus por ele. Não é o sentido de escravidão. Deus deu à mulher o marido para ser, não sua serva, eu quero focar nisso, sua ajudadora, sua conselheira, sua consoladora. Vou repetir, ela é um assistente, não é só uma parceira, ela é uma ajudadora, não só uma companhia apenas, ela é um assistente. Agora chegou numa parte difícil para nós, talvez homens. Casais cristãos, a mulher debater com o marido. A hierarquia que Deus colocou no Éden, e Paulo ratifica aqui, confirma aqui em Efésios, não significa que ela não pode debater com o esposo. Será que os homens gostaram dessa? Só o presbítero. Aí eu pus aqui, focar. Por que, pastor André, que ela é uma ajudadora, que a Bíblia diz? Porque ela é mais sensível às vezes. Você não está dando atenção. Não é assim? Olha no olho dos netos. Para de ler a Bíblia na hora de ficar com os netos, pastor. Relaxa, pastor André. E pastor Roberto. Cabeça suas. Eu tenho que usar passiflora para dormir. Relaxa. Estava falando ontem com ele de um pastor conhecido que deu síndrome de burnout. Não consegue parar de trabalhar. Auxiliar. Homens, eu peço em nome de Deus, e eu estou pedindo isso para mim, que eu também erro nisso. Escutem as esposas, santo. Muita coisa na sua vida, trabalho e ministério, está dando errado, você não escuta a cabeça. Se forem mulheres idôneas, servas de Deus.
Um homem chamado Samuel Willard, ele esperava que o marido fosse obedecido somente se pudesse sustentar seu ponto de vista pela Bíblia, pois ele não tem nenhuma autoridade de coerção. É coagir, é forçar uma decisão. Você, esposa, pode até falar assim, ó, essa decisão sua não é bíblica, você pode tomar, eu aceito, mas não é bíblica. Lembra que eu falei, comecei falando, tudo você tem que ter um argumento bíblico. Eu vou comprar uma coisa. Romanos 13 diz assim, ó, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor. Aí é o cumprimento da lei. Você quer comprar um iPhone? Você está devendo, moço. É só cheque especial, bem. 11, 12%, falta doer a medula, mas a gente passa. Vou repetir o que ele falou. Ele falou que a mulher só deveria obedecê-lo, o marido fosse obedecido somente se ele sustentar o seu ponto de vista pela Bíblia. Uau! Pois ele não tem autoridade de coerção. A mulher, ela vê outros ângulos que o marido não vê. Ele disse que uma mulher tem maior liberdade de debater a prudência da questão do que tem outros subordinados. Uma palavra para nós, pastores. Como diz minha esposa, você acha que alguém da igreja vai confrontar você? Lá em casa a gente escolhe um dia. Eu prego domingo cedo e à noite e segunda-feira, toda minha segunda-feira é o dia da dor de cabeça, né, pastor Roberto? Dor de cabeça. Aí a gente combina. Ó, a pregação, não, hoje não. Terça-feira. A mulher, tem coisas que a mulher... E aí mulher, os outros pastores não estão aqui, né? Mulher tem que falar para ele. Porque o membro às vezes vai ter dificuldade, eu falo no meu caso. Foi isso que Deus planejou lá no Éden. Auxiliadora. É um complemento. É fácil ouvir? Não. Não é assim? Você demorou demais. Falou muito. Tinha que fazer isso para os meninos e você ficou na rua demorando demais. Você vai na padaria e não volta. Papim, 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 papim. Uma dica: os cônjuges deveriam escolher ocasiões apropriadas para reprovarem um ao outro por coisas que seu amor e dever exigem. É legal? É não. Não tem aquela famosa discutir relação? O famoso DR? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Elas têm que ser submissas. Mas ele vai na ordem da criação falando que elas são auxiliadoras idôneas. Então, se você casa com uma pessoa e ela não te auxilia nada, você casou com ela para quê? Se você que é homem não quer ouvir nada, e eu sei que nós temos essa dificuldade, lembra como nós estamos voltando? Versículo 21, nunca esqueça. Sujeitando uns aos outros por causa de Cristo. Vai bem, pode falar, eu sei que eu errei, mas... O exemplo que eu citei ontem, você acha que aquilo glorificou a Cristo que você fez ali? Você pega um empregado, você combinou um salário com ele, por uma questão de 1 hora, você diminuiu o valor do salário dele, e se a esposa é idônea, se ela não é avarenta, ela fala, bem, por causa de 1 hora, você cobrou isso do funcionário, bem?
Aí alguns homens, não, eu estou lá com ele há vários anos, eu sei como é que ele precisa aprender. Aí a esposa tem que falar assim, mas é assim que a Bíblia ensina? A Bíblia acabou de falar assim, ó, que não achava assim nenhum dolo na sua boca, ele não ameaçava as pessoas, o nosso referencial é Cristo. Eu não estou dizendo que tem determinadas coisas da sua empresa que você sabe realmente como lidar, mas tem coisas que você não pode perdoar, passar. Você está disposto a ouvir o contrário? Você está disposto a ouvir o confronto? Você está disposto a ser repreendido? Deixa eu falar uma coisa para mim e para você, que Deus nos ajude. Só existe um herói nessa história, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei ontem à noite, todos nós somos reduzidos a nada, não há um justo sequer, todos nós somos pecadores, e haverá situações que nós vamos errar muito, como marido, como esposa, e o casal tem que conversar, e amorosamente, sabiamente, um confrontar o outro, e vamos parar com essa coisa, ai, tá falando de mim, para de sensibilidade extrema, para com essas coisas, é isso que o diabo tentou fazer nessa sociedade. Eu sei que o cristão ele ama, e às vezes Paulo amava muito os coríntios, ele falava assim, dilatai-vos, que eu amo demais vocês, eu não vou receber nem salário por vocês, mas em Corinto ele falou assim, eu entreguei esse ovelha aí a Satanás. A questão não é o seu ponto de vista, eu falei isso ontem, não é a sua opinião, a questão é a verdade. Amém. Bem, você está errando, e você está identificando com vocês. E mulher, eu falo isso com muito zelo, você foi chamado para ser auxiliadora. Não é que tudo que ele falar você tem que concordar com tudo. Há unidade na Bíblia, não uniformidade. É por isso que são duas pessoas diferentes que têm que chegar a um acordo bíblico. E se ele não sustenta a opinião dele debaixo da doutrina bíblica da Escritura, você tem que submeter que você é casado com ele. Mas você pode falar assim, isso não é Bíblia. Mas você tem que ter, como diz minha esposa, você tem que ter um texto para provar. Deixa eu te dar uma dica. Escolha um dia tranquilo para isso, pois é muito ruim ser reprovado, mas é preciso. O dia mais folgado. Vem em Montes Claros, vem nesse lugar aqui que tem o verde. Fala, mãe. Aí ela conversa. E deixa eu dar uma dica para as esposas e para mim. Eu fiz isso na outra igreja, consegui fazer. Paulo, sabe o que Paulo fazia, pastor? Às vezes ele começava elogiando. Oh, bem, você é tão lindo, suas pregações são uma bênção, bem. Você é um homem tão abençoado por Deus. Depois de meia hora, mas, porém, entretanto, nisso aqui você está falhando demais. Não é assim que faz. Isso é relapso. Nós homens somos tendenciosos a ser, você é egoísta, bem, você só pensa no você, meu amor. Quer que a gente constrói um trono para você sentar? Eu acho muito bonito nas mulheres, e eu não aprendi a ser assim. Você já percebeu, as mulheres têm exceções, né? O tempo todo elas estão servindo. Que a minha sogra viu um café seu ali, eu estava conversando com a irmã como é que chama? Do Oswaldo, e ela chegou, o café, está na hora e tal. Aí tadinha da esposa do Oswaldo, pois é, pastor André, pois é, não sei. Aí ele chegou aqui, isso aqui e tal, vai banhar, foi me chamar no carro, vai banhar, porque você está com a cabeça, uma cara tonta, um olho desse tamanho, e tal. Auxiliadora, ela não pode controlar, ela foi chamada para ser o complemento. Agora aí eu tenho que falar, irmãs, cuidado também que às vezes vocês querem dominar o marido. Aí não dá, certo? Aí você está indo aquilo que deu problema lá no Éden.
usurpar a posição, é auxiliadora. Com isso, olha para cá, preciso pôr os pingos nos is. Não significa que o homem não possa pegar um café também e servir. Fala bem, muda esse batom aqui, roupa então, né, servos? Porque tem hora que as mulheres não desconfiam das roupas que elas estão usando. E vocês, meus queridos, tem que falar assim: meu amor, essa roupa, eu sou homem, eu sei que eles vão olhar. Às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu tento falar com os homens: irmão, por que você está deixando sua esposa vestir essa roupa, servo? Ela escuta essa expressão, ela é uma auxiliadora própria para aquele homem. Não são assim, mulheres? Vocês não sabem as fragilidades deles? Não é assim? Tem um negócio que vocês têm, né? Bata o oi, ei, hoje ele está assim. Ou, agora ele está assim. Bateu o oi, percebeu? É, não é? Eu queria ter esse dom, mas não tem. Eu falei: você viu isso? Eu não vi nada. Auxiliadora própria para ele. Não foi Deus que... Mesmo que você escolheu o parceiro errado, Deus confirmou ali o casamento. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E Deus vai usar aquela pessoa, aquela esposa, para falar: bem, isso aqui não. Ou também o marido para falar: moça, isso aqui também não. Eu esqueci de marcar o tempo. A mulher, ela deve ser construtora do lar, a mãe auxiliadora, sua consoladora. Também, santas, isso, né? Consola. Tem piedade do bichinho. Elogia primeiro, depois você vai com a faquinha na bênção. Primeiro elogia, tal. Encoraja, não é, eu não estou falando de massagear o ego, encoraja-o. Eu louvo a Deus pela sua vida, você sustenta a casa, você é protetor, você trabalha, você está batalhando aqui, você levanta preocupado com o que você tem que fazer, você sente as suas responsabilidades, mas bem, nessa área aqui, geralmente, não sei assim, os homens tendem a falhar na área familiar. Conversou com os filhos, olhou no olho deles, gastou tempo. E pais, você não sabe que se você virar para o seu filho, não de forma errada, mas virar para ele e falar assim: filho, você está precisando de alguma coisa? Raros pais fizeram isso com seus filhos. Qual a sua dificuldade? Chegando na adolescência, então, a vaidade das menininhas, dos menininhos, né? Eu vou colocar botox, eu vou esticar. Para com isso. E os maridos, bem, cuidado com a vaidade, meu amor. Se você amar o mundo, desejos dos olhos, da carne, a soberba da vida, isso não procede de Deus, procede do mundo. Qual o objetivo do apóstolo Paulo? É que os efésios fossem cheios do Espírito Santo, piedosos e sujeitassem uns aos outros, fossem cristãos, modelos e quebrantados. É o ímpio olhar, mas que casamento maravilhoso! Que coisa maravilhosa! Gente, eu vou falar quando eu falar de filhos, se Deus permitir. Um pastor chega, já contei isso aqui nessa igreja, eu acho, num restaurante, e os meninos sentam comportadíssimos, pequenos, comportados.
Aí o garçom fala assim: ó, eu estou aqui não sei quantos anos, eu nunca vi umas crianças assim igual as suas. O que vocês têm? O pai vira e fala assim: nós somos cristãos. O que você vê hoje? O filho do espírita é comportado, do macumbeiro é comportado, o filho de crente. Talvez, mulher, você não está falando para o seu marido: olha, você tem que ser firme com ele. Você falha na criação deles. Você põe muita comida dentro de casa, até demais. Mas na criação deles você não está nem aí. E deixa eu falar outra coisa. Eu não cheguei nesse tapa ainda. Vocês que têm filhos casados, tem coisas que vocês, pais, têm autoridade bíblica para falar, mesmo que eles são casados. Autoridade qual? Da Escritura. E uma coisa é você falando. Você respeita o marido da sua filha, ou vice-versa, mas o que tiver, lembra que eu falei ontem? A paz, diz Martim Lutero, se possível for, a verdade a qualquer custo. Quando Paulo fala em Romanos assim, ó, no que depender de vós, tem de paz com todos. O que ele está querendo dizer ali? Tem situações que não vai dar para ter paz, por causa da verdade. Então fala: minha filha, meu filho, isso que você está fazendo, a forma que você está criando o seu filho, isso não está na Bíblia. E você vai colher depois um monstrinho. Daqui a pouco ele vai estar batendo em você. Agora, deixa eu falar uma nota aqui. Tudo deve ser feito na atmosfera do amor. Isso também não significa que a mulher não possa ter autoridade em algumas áreas da família, sobre os filhos, sobre os servos da casa. Você lembra da mulher virtuosa? Eu entendo que ela era submissa ao marido, mas ela fazia lã, ela era empreendedora, ela cuidava da casa, ela cuidava dos empregados, ela cuidava dos filhos. Muitos falaram que ela era uma mulher ditosa, maravilhosa, mas tudo debaixo da supervisão do esposo. Ele supervisiona. Alguns puritanos, sabe o que eles faziam? Delegavam as finanças da família à mulher. Bom, se sua esposa é gastadeira, você não vai fazer isso. Mas tem hora que ela é mais econômica do que o marido. Não é errado isso. Bem, se administra melhor, então cuida daqui. E eles faziam isso. Pois a mulher era melhor em outras áreas. 1 Coríntios 11, 3, vamos abrir lá? 1 Coríntios 11, 3. Se você tiver com sono, levanta um pouquinho, estica os braços, para você não dormir. Eu sei que às vezes não é fácil. 1 Coríntios 11, 3, diz assim: amém, amados? Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E eu queria falar isso aqui. Pastor, e quando a mulher é mais capacitada, tem mulheres mais inteligentes que o esposo? Tem. E muito mais. Abigail, muito mais do que Nabal. E aí, como é que a gente faz? Eu vou repetir o que eu disse no início, principalmente os jovens aqui. Nenhuma mulher deve casar se ela não está disposta a submeter o marido, se ela é uma cristã. Mas ela é mais capacitada. Como é que faz? É uma sujeição voluntária, como a Cristo. Ela se sujeita a Jesus, e por sujeitar a Jesus, a expressão disso é a sujeição dela ao marido. Se ela entrar no casamento contra qualquer outra ideia, ela vai estar indo contra a vontade de Deus. Não, eu vou casar, mas não vou sujeitar não. Então você está indo contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a mulher se submeta ao esposo. Elas podem e devem, em particular, de forma familiar, exortar outras pessoas, advertir homens e até mesmo reprová-los. Por exemplo,
Paulo fala que nós devemos admoestar uns aos outros. Não é errado um irmão chegar para o irmão e falar assim: irmão, isso aqui você está falhando, querido. Eu sei que a gente tem dificuldade com isso, né? Isso aqui você está falhando. Exortai-vos uns aos outros. Paulo fala isso. Não é só o conselho da igreja que deve exortar, não. Se você tem uma base bíblica, você não é um cristão, e um irmão está fazendo alguma coisa errada, você fala: isso aqui não pode, querido. Isso que você fez ali na piscina, isso ali que você fez no jogo, olha, a bola caiu dentro, você falou que caiu fora. Você está mentindo. Um crente não faz assim, não. Ele não quer só ganhar, não. E quando perdeu, ficou chorando. O que é isso? Rapaz, seja maduro. Você não é um crente? Exortar uns aos outros. Mas quando a mulher é mais capacitada, como é que faz? Um ministro de Chester, chamado Nicholas, declarou que a mulher não era sujeita ao marido em assuntos da sua alma e religião, quando a vontade dele é contrária à de Deus. Isso eu já até falei. Então, quando ela é mais capacitada, o que ela deve fazer? Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Existia uma mulher que ela era muito mais capacitada que o marido e mais inteligente. Sabe o que ela fazia? Eu li no livro. Ela colocava os argumentos na boca dele, mas sempre de tal modo que dava a ideia que a ideia era dele. Dava a impressão que a ideia era dele e não dela. Ela era muito capaz mesmo. Tem pessoas que Deus deu muita graça. Nós estávamos falando ontem, um pastor, comentei na viagem, Charles Spurgeon, por exemplo. Ele tinha uma habilidade de pregar que pouco se vê hoje. Deus deu isso àquele homem, pela graça de Deus. Eu mandei um escrito, tem um devocional dele que você pode comprar, dia e noite, com Charles Spurgeon. Eu mandei até minha irmã, ela mora em Belo Horizonte, ela comprou. Aí ela me mandou a foto. Aí eu falei: Deus deu-lhe muita graça. Ela virou e falou assim: ele é muito diferenciado nos seus escritos. Ela pouco conhecia dele. E está lá. Então tem mulher que é mais capacitada. Você não pode negar isso. Mas ela deve fazer isso de tal forma que ela nunca usurpa o lugar do marido. E às vezes há situações que ela vai falar com ele: bem, a razão melhor é essa. Falei ontem com o pastor. Essa é a razão bíblica, bem. Você está pensando no seu ego. A Bíblia fala isso, bem. Você está errando, bem. Vou repetir. Não tenha opinião se você não tem uma base da Escritura. O que ela fazia? Ela era uma irmã muito capaz e estava acionando o princípio do qual o marido é cabeça. E sempre cabia a ele, sempre cabia determinar a decisão, embora fosse ela que mostrasse para ele as razões. Parece que ela vai em amor e fala: bem, a razão é essa, mas a decisão é sua. Não são uma só carne. Não é errado, às vezes, um falar a opinião que veio da esposa, ou vice-versa. Deus deu alguns dons. Lembra que eu falei que ela é o complemento? Ela possuía qualidades que a ele faltavam. No entanto, o marido era chefe e os filhos eram encaminhados a ele. Ela velava pela posição do marido. Ela não usurpava. Ela falava: não, o seu pai vai definir isso aqui. Depois ela conversava com o pai em secreto, ou com o marido, melhor dizendo, e mostrava as razões das coisas, não com um desejo controlador. Esse é o problema do mundo hoje, é o problema de autoridade. As pessoas têm dificuldade com a autoridade, esse é o problema. Agora vamos falar um pouquinho, acho que tem um tempinho, dos homens. Vamos lá, Efésios 5, 28. Diz assim: os maridos devem amar a mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Qual o segredo da vida cristã? Está em nós entendermos isso. O casamento cristão é diferente de todos os outros.
O verdadeiro fracasso do casamento, eu já falei ontem, vou repetir, é o ego e as suas manifestações. Quando o ego entra, a oposição acontece. Por que há conflito? Por causa do ego. Por que não é assim? Vai ficar fácil. Um dia eu conversei com uma tia minha, eu falei, mas a neta da senhora, ela é bem delicada e tal. Ela falou, André, todo mundo que quiser brigar com ela, briga sozinho. Ela não briga com ninguém. Não estou dizendo que ela está certa. Mas por que há briga? Tem dois egos. Por que há guerra? Então, quanto mais você é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, o irmão quer brigar, pode brigar sozinho. Paulo fala para nós, pastores, e falando para Timóteo, ele fala assim, olha, tem pessoas que não vão aceitar o que você fala. Tenta convencê-lo com brandura, na esperança que ele seja levado ao arrependimento. O problema do casamento é o problema também do ego. Efésios 5:21. A melhor metade. O que o homem tem que fazer? Ele tem que amar a esposa, ele tem que cuidar dela. O homem que pensa só nele, ele já rompeu o casamento. Ele não tem o direito de fazer isso. Ele está agindo contra ele mesmo. Paulo diz o seguinte, olha lá para você ver. Efésios capítulo 5, versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aí ele diz, verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Se você é contra a sua esposa, você é contra você mesmo. Bem, eu não concordo com você. Você está se machucando. Quando você agride sua esposa, você está machucando você mesmo. Vocês não são uma só carne, é a união mística. Não é uma queda de braço. Sim, bem, o que você acha que eu deveria fazer? O que você acha que eu poderia melhorar? Normalmente a esposa tem características que você não tem e vice-versa. Nunca sejam egoístas. Nem a mulher deve ser egoísta. Os maridos devem amar as próprias mulheres porque elas são seus próprios corpos. Tenta pegar essa figura. Então, toda vez que você está brigando com o cônjuge, você está pegando, desculpa a expressão, mas uma faca e se machucando. Vocês são um. Esqueceu? Vocês são um só. Se você pensa em si isoladamente, você já rompeu isso. Você não tem o direito de fazer isso. Você está atingindo você mesmo. O marido nunca deve pensar em sua esposa como um acréscimo, muito menos como um obstáculo. Você me atrapalha. Você me complica. Não! Deus colocou ela do seu lado como complemento. Você está achando que ela te complica porque ela está confrontando uma área errada sua. Ou seja, ódio e briga entre os cônjuges é a total ignorância e loucura e falta de sabedoria do que entender o que é o casamento, segundo o apóstolo Paulo e a Bíblia. E aí ainda serve para os ímpios, cujo um cônjuge não é cristão. Então, como que o homem tem que tratar a sua esposa? Vou tentar ser rápido. Ele não deve abusar dela. Como é que você abusa do seu corpo? Bebendo demais, comendo demais. Você não pode atrapalhar você. Se você cuida dela, você está cuidando de você. Amém. Entendeu? Ele não deve negligenciá-la. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu tivesse com muita dor de garganta aqui, isso ia afetar todo o meu corpo, as minhas células. Tem hora que eu vou pregar e eu falo, Deus, me dá saúde. Essa tem sido uma das minhas orações.
né, que eu já estou de 40 e tantos, eu percebo que não tem aquela velocidade que tinha quando eu tinha 20 anos. Eu falo, Deus, dá-nos saúde. Se eu estou afetado aqui, afeta todo o meu corpo. Às vezes, muitas mulheres são levadas a vícios porque o marido casa, acho que aqui não deve ter isso, ele quer viver uma vida de solteiro. Ô, meu camarada, eu estou indo, eu não tenho que falar com você não, tem que falar. Vocês são uma só carne. Futebol então, né? Que tem isso não, né? Hoje é meu dia de futebol. Eu e Neymar? Ela fala, bem, você pode jogar, mas não é o melhor momento, nós temos que fazer uma coisa aqui, pensa no todo. Não, meu futebol, você quer mandar em mim? É a mulher não sendo levada a sério. Eu aventuro estabelecer, anotei aqui como regra, que o cristão, já falei isso, né? Não deve aceitar convite para programas sociais sem a sua esposa. O homem e a mulher devem fazer as coisas juntos. Se você for sem sua esposa, você estará pecando? Pode ser que sim, pode ser que não. É melhor não arriscar. Isso exclui as reuniões da igreja. Para quem tem um marido ou esposa não convertido, eu preciso fazer uma observação aqui. Se o seu marido ou esposa não é convertido, há um sentido que você vai ficar limitado em algumas coisas. Eu vejo isso lá na nossa igreja. Acampamento, pastor, meu marido não é crente, eu só posso ir um dia. Eu sei, mano. Sei, você escolheu errado, mas o Senhor é misericordioso, né, e tal, e a gente também tem misericórdia de você. Elas não conseguem participar tanto. Maridinho não convertido, irmão, atrapalha o trem. É ou não é? É ou não é, pastor? Jovens, as moças, pensa antes de casar, por favor. E não namora com gente do mundo que é julgo desigual, isso é pecado. Ficar é pecado. Você sabe como é que é um namoro de crente, né? Sabe ou não? É corte, é o namoro mais bíblico. Eu sei que o pastor já pregou isso aqui. É sem contato físico. Não! Essa fuja da impureza. O marido é o cabeça, ele não pode abandonar a esposa. O marido não deve considerar sua esposa como alguém sem valor. Olha o versículo 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Se você ama a sua esposa, a si mesmo você se ama. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Você cuida do seu corpo. Você tomou café porque se alimenta. Você precisa alimentar e fortalecer o seu corpo. Assim você deve fazer com a sua esposa. O marido sustenta a esposa, alimenta a esposa. Ele lidera a casa. Ele tem que pensar no que deve fortalecê-la. Se a sua esposa é muito sensível, então evita ela de determinadas coisas. Se vai ter, vou até falar uma reunião da igreja de tratar um assunto muito sensível, e ela aquele trenzinho, qualquer coisinha, bem, deixa que eu vou. E nós precisamos aprender a ser homens, e que Deus nos dê força de assumir as responsabilidades. As responsabilidades. Que Deus nos dê força. Deixa eu te dar mais um exemplo. Um irmão, vocês sabem aqui, agradeço vocês que ajudaram no nosso colégio lá. Louvo a Deus pela vida de vocês. Orem por isso, o pastor que falou disso. Mas está uma batalha violenta que nós tivemos que ir atrás de um advogado. E conseguimos levar uma pessoa lá e eles reprovaram a escola sem possibilidade nenhuma. E aí o irmão vai, mas pastor, por que não ajudou e tal? Eu falei, irmão, tem situações, e eu entendo, né? E eu vou dar um exemplo que eu preciso viver isso, eu sei que não é fácil. E eu falei, nós entramos na escola, alguns descansaram, alguns desanimaram. Aí eu falei, ficou eu. Aí eu falei, ele tem que ficar eu. Aí eu
um casamento, e um cristão bíblico, uma pessoa para casar, a gente chora desde o fim do casamento delas. Porque vai ficar mais difícil, tchau. Acha uns do que vive. Na nossa época, a gente via Stallone Cobra, Arnold Schwarzenegger, enfrentava as coisas. Esses dias eu estou lá no... Onde é que eu estou? No aniversário do menino. Você me pegou aqui, tá vendo? Chegou no ponto, eu cheguei pro irmão. Ô, João, vai pegar. Sai de mim! Eu fui mostrar um irmão da igreja. Quase que falou, virou mocinha, pastor, quem é vocês? Homem, estou pregando para você, homem. Vai ter situações que você vai ter que pôr o peito na frente, ela vai sobrar para mim. E tem hora que você vai falar assim, vai ter hora, uma semana parece, não fulano você não casa. Faz igual meu avô fez com o pai. Já estava lá e olha minha mãe, chegou o seu Souza, eu quero arrumar um compromisso. Não, o compromisso já sumiu, daí você virou perto dele. Agora é casar, e na hora, é rápido. Proteger. Homens. Eu ousaria falar, desculpa, problema da casa, da vida, das igrejas, dos jovens. Falta macho. Aí ela escuta o movimento feminista. Você sabe o que aconteceu na França? Muitas mulheres foram abusadas na França. Abusadas, uns 2, 3 anos atrás. Abusadas por terroristas muçulmanos. Lá na Europa, você só vê muçulmano. Cadê a igreja? Nós precisamos levantar. Jovens, vocês estão aqui. Vocês não sabem a oportunidade que vocês estão aqui. Eu falo, se eu tivesse com as minhas meninas feio, eu não fui criado na igreja bíblica. Oh, irmã, é difícil. Elas fazem educação clássica, elas já estudam retórica, oratória. Eu botei ela ali com o Oswaldo, gosta de inglês. Falei, menina, vai, minha filha. Sabe o que aconteceu na França? Os muçulmanos abusaram das mulheres. As mulheres foram para a rua manifestar, no parlamento. Mas não foi muito manifestar contra os muçulmanos. Virou na França e falou assim, não tem homens aqui neste país. E vocês do parlamento, as mulheres, vocês são delicados demais. É o marido que supra a esposa, é aquele que santifica, é ele que ora, é ele que levanta, vai para a oração. Gostei desse negócio de oração aqui, eu acho que vou pegar essa ideia aí, pastor. Bota cada um, quem quer, tem que vir. Se não quer, dá o nome mesmo. Meu sogro, vem cá, olha que beleza. Mas Deus fala, quando a pessoa ora, a gente é mimado na oração do outro. Ele chegou dizendo a oração do Espírito, que o irmão simples começou a orar e toda a reunião começou a mudar. A graça de Deus na vida daquele irmão. Nós precisamos ser homens fortes, poderosos, cheios de vigor e força. Você precisa orar. Vocês, homens, têm que estar na reunião da oração. Deixa ela. Não, está com dodói. Você é parte frágil. Fica! Eu vou enfrentar o urso leão. Amém. Em nome de Jesus, vamos parar de ser homens delicados. Amém. Que as mulheres são mais espirituais. Você foi feito primeiro, você é autoridade na sua casa, rapaz. Proteja a sua esposa. Ouça ela, ela é auxiliadora. Levante o bastão, levante a palavra. Sabe a figura de homem? Um dia eu vi falou, sabe que pregar sobre homem? Eu falei, eu posso mudar o tema.
tema que o reverendo me deu. Eu não estou na minha casa, não tem. Mas a figura de homem na Bíblia, sacerdote, que leva o problema dos povos diante de Deus, profeta, que tem uma palavra de Deus para as pessoas, para a esposa, líder e pai. O homem no Velho Testamento deveria ser macho, diferente de Saul. Lembra Saul? Saul era meio frouxo. Olha para sua mulher, tenha consideração por ela como você tem pelo seu próprio corpo. Ela é a parte mais frágil, diz o apóstolo Pedro, para que não se interrompa as suas orações. Agora, assuma sua posição, rapaz. Vocês jovens, para de ficar no celular. Vai fazer academia, rapaz. É isso mesmo, vai criar testosterona. Bob Esponja. Eu me lembro, na minha infância, meu irmão pegando peso. Até hoje ele é mais forte que eu não fiz o que ele fez. Estava meu filho pegando uma queda de braço com todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Hoje o que a gente vê nos homens? O que vocês estão vendo isso? Eu sei, homens, eu falo de mim, que tem hora que fica fraco. E vai para a oração. Você entra um gatinho, vocês estão indo. Amém. É assim que a gente vive. Nós estamos pagando aluguel sem ter nada funcionando, porque a supervivência não deixa. Em janeiro eu estou lá jogando. Certo? Parece que janeiro as entradas de igreja duram, janeiro, fevereiro. Eu estou aprendendo. Você é o líder, vai sobrar para você. Mas como é que você chega, seja igual ao Gideão? Bora lá, Senhor. Será que eu vou aos midianitas? Depois, como é que está o ano? Ô, homem sem fé, não é verdade? Mas vai! Vai, muda seu casamento! Seja o melhor da sua sala! Seja santo! Amém. Bíblico! Forte! Forte, irmão! Peça a Deus, eu não tenho. Então fica perto de quem é mais forte que você! Vai para a reunião de oração! Não esqueça disso. Elas viram. Elas foram abusadas. Elas foram o problema das suas nações. Vocês foram justificados parlamento francês. Os puritanos tiveram um homem, não sou tão a favor disso, chamado Oliver Cromwell. Chegou a matar um homem, Carlos, alguma coisa assim. Puritano. Tinha um problema que ela não ia muito na igreja, mas ela era crente. Nem tudo que eles fizeram era certo. Era macho. Amém? Amém. Vocês precisam liderar. Vocês precisam ajudar a igreja. Eu fico triste. Um dia eu fui no velório de um pastor lá em Porto. Foram homenagear ele. Eu estou esperando o conselho de homens, umas 70 mulheres só. Cantou uma música linda, maravilhosa, que eu gosto, na harpa cristã.
tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo. Aí eu falei assim, cadê os homens que esse pastor formou? Por que não colocou Maria no lugar de Matias, nos 12? Você acredita que o ditador Stalin da Itália admirou a vida dos cristãos? Da Rússia. Está anotado na outra pregação minha, mas que eu lembrei aqui agora. E ele foi mais amenos com eles, pegou mais leve com eles. Eles eram viris e fortes e cheios de Deus. Levanta. Terça-feira de culto de oração. Pastor, eu quero fazer uma oração lá. Quero fazer uma oração. Evangelismo, vai para cima. Vai para cima, em nome de Jesus. Amém. Pede a Deus força. Nós não podemos. Desculpa eu falar. Eu estou há vários dias pensando no culto na cadeia. Eu cheguei a fazer culto na cadeia lá com o Murilo, pastor conhece. Veio a pandemia parando. E eu estou com da cadeia na minha cabeça. Eu estou na padaria um dia, o cara, pastor André, o povo lá tem saudade sua chibatada. Eu falei, eu estou pensando com da cadeia. Eu falei, você está lá ainda não? Tem 2 anos que eu saí de lá. Volta para lá. Eu chego lá e falo assim, contei ontem, né? Quem está aí? 2 igrejas maravilhosas. Testemunha de Jeová e a católica. Alguma coisa está falando de nós crentes. Cadê os homens? Os esposos que lideram a esposa em casa, na família, no lar, na empresa. Ai, irmãos, mesmo que seja 300 igual o Gideão, vai. O dia que eu machuquei isso aqui, eu estou lá no sítio, e a bola cai lá longe, aí eu estou vendo uma criancinha pequenininha, descalço, porque eu até hoje tenho medo de espinho, né? Uma fraqueza. Eu tenho um irmão da nossa igreja que ele mata o escorpião no pé. Apaga charuto com a língua. Eu vejo a criancinha saindo, a bola caiu, ela e arrebentando o pé e rasgando. Aí eu conversando com o irmão, ele falou, pastor, sabe como é que é trilha? O senhor já fez trilha? Eu falei, não. Ele falou, trilha, o cara vai antes um dia, e ele sai abrindo caminho e rasgando no peito. Ele chega lá tudo arrebentado, para os outros virem com uma motinha tranquila e passear. A turma só quer a motinha, vinha atrás. Ninguém quer sair abrindo nada. Uma criancinha desse tamaninho. Desculpa, irmão, desculpa demorar. É uma geração preguiçosa. É uns meninos. Vai ali comprar pão. Ah, eu não. Você quer ir para a glória? Quer que a gente ore para você ir para a glória? Você está aqui para trabalhar. Paulo fala, seja digno da vocação que vocês foram chamados. A palavra grega lá, andar é desenvolver, levantar o bastão, levantar a fé, levantar a coragem, falar, não, eu serei um homem de Deus, eu vou liderar a minha casa, eu já vou orar para minha esposa, e ela vai ser uma auxiliadora fenomenal, e toda vez que ela chamar a minha atenção, não tem problema, não trata as coisas de uma forma pessoal, fala, você está certo, bem, e eu vou melhorar, semana que vem tem outra conversa com ela, eu vou melhorar bem, para de se proteger, cresça para a glória de Deus, desenvolva a sua salvação. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Talvez você não tenha o dom de ser um líder, como o pastor é um líder da frente, mas use o seu dom em alguma área da igreja, em alguma área que você foi chamado, use os seus dons.
Mauro, sabe o que é calçar os pés com o evangelho da paz? É correr. O exército romano era rápido. Os bárbaros vinham desorganizados. Eles se ajuntavam numa formação tartaruga, aquela que junta todo mundo e põe um escudo, e eles detonavam os bárbaros. Eles eram fortes. E aqui em Efésios que Paulo fala, vocês têm que ser assim. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, calça os pés com o evangelho da paz. Corram, chegam de letargia. Eu fico abismado. Desculpa, irmãos, desculpa. Se você passa lá em Janaúba, você vai nas praias e fala, como é que é Porto Seguro? Eles dão a vida para o mundo. Eles dão a vida para o mundo. Chega aqui, não, pastor, não dá não, não consigo dar. Mas para filme você tem tempo. E no cinema, Thor. Você olha Thor. Você tem que olhar para o Senhor Jesus de Nazaré. Você tem que querer ser como ele. Ele era um homem de ombros largos. Nós vimos a figura de Jesus que ele era amoroso. A Bíblia diz que eles queriam colocá-lo como rei, ele sai determinado por esperar a cruz. Há várias figuras de Cristo no Novo Testamento. E também no Velho. O governo está sobre os seus ombros. Ele não vai voltar mais como um menino de bebê. Todo poderoso, cheio de poder e glória. Majestoso. Apocalipse fala que os ímpios vão cair sobre nós, os rochedos, por causa do Filho do Homem. Eu sei que estou saindo um pouco do assunto. Se você sair daqui, se eu sair daqui, nós vamos pregar o Evangelho. Não, é difícil ter uma igreja bem, mas vamos lutar com essa coisa errada chamada falso Evangelho está aí. Lutem em nome de Jesus, que é rei. Apoie essa liderança. Pastor, tem algumas coisas erradas na igreja. Sujeita com coisa mínima, avance. Nós estamos na guerra. Amém. Deixa eu te falar outra coisa. Quando você vai no culto, a sua presença nos anima. Eu não tenho dor nenhum que você tem. De sentar lá e falar glória a Deus e não vai falar só de algum tempo. Eles passam e olham o carnaval, aí eles passam na nossa igreja, tem 2, 3. Tem alguma coisa, né? Parece aí, eu não estou com vontade, você não faz o que você está com vontade. Você é servo de Cristo. Eu não quero cumprimentar o irmão, você cumprimenta. Nós precisamos mudar isso. Eu cheguei numa cidade da Bahia, fui visitar um casal, uma igreja de 300 membros, uma igreja pentecostal. Me chamaram para ir lá e fui lá. Então, aí eu falei, ele falou assim, 300 membros, só eu que cuido do som. Eu falei, e esse tanto de tocador aí? Ele falou, você precisa ver como é que é aqui. Quando é para reunir as cadeiras depois do culto, fica só eu. E eu tenho que chamar os outros, porque ninguém nada. Eu fico pensando, irmão, fazer um acampamento desse. Não é brincadeira, não. Dê valor. Porque lá, eles te ensinam para você ir para o inferno. Aqui, você aprende a ser um homem valente. Um homem de Deus. Um marido piedoso. Valoroso. Crianças, sejam fortes. Pais, treine os filhos de vocês. Você que é pai de homem, por favor. Ajude-me e a quem é pai de menina. Crie um macho. Oh, Dazinha. Oh, Gracinha. Oh, bebê. Eu sou pai de menino, então o irmão lá na igreja, ele mora no alto. Tem 3 homens. O irmão vai, deixa cair, pastor. Pá! Tá vivo? Beleza. Tem um menino dele que, da idade de Liz, ele já anda com a peixeira. Calma, Zé. Pastor, você é fazendeiro. Meu negócio é fazendeiro. O pai dele mata boi não, mata porco e tal, e ele vai lá ajudar. Sangrar.
O dia que eu matei a galinha, um irmão da igreja, a galinha saiu pulando, sem o pescoço e o sanguinho saindo. Eu falei, eu não mexo com isso. Amém? Desculpe me desviar. Minha esposa fala, volta bem para o texto. Sai do texto, não volta mais para o texto. Ai, irmãos, eu fico assim. Enquanto vocês oravam aqui, eu falo, oh Deus, salva essa cidade. Amém. Salva almas. Oh, irmãos, espero que não seja na carne. Eu tenho tanta vontade de ver o Evangelho, vidas sendo salvas. Eu falo, Deus, que eu não preocupo com o meu nome, que morra. George Miller virou e falou assim, eu morri para George Miller. Eu morri para o nome George Miller. Eu vivo só para ele. Eu vivo só para a glória dele. Eu quero fazer a vontade dele com todas as minhas forças. Se você quiser me chamar de radical, pode fazer o que você quiser. Se Deus eu não quero viver essa vida que todo mundo vive. Eu não quero ter um guarda-roupa cheio de roupa e nego passando fome. Eu não posso ver igreja. Desculpa, eu conheci igreja que tem 400 mil reais na conta. Isso está errado. Isso está errado. A coisa mais difícil é abrir a igreja hoje na Europa. A gente fala da área. Você já viu falar em Elliot, missionário das tribos altas? Ele estudava. Não apagou quando falava o tribunal. O coração dele batia 500 por hora. Desde novinho ele queria pegar os índios. Ele e mais 4 pessoas. Um deles, chamado Nanticente, cuidava de avião, sabia tudo de avião. Tribo era difícil, porque em 1800 alguma coisa, os borracheiros foram lá e abusaram de todos eles. Então todo branco que chegava lá, eles queriam matar, achavam que emprestado. Vai de Elliot. Pesquisa. Mais 4. E vai lá pregar, sabendo os riscos. Um padre jesuíta, 1600 alguma coisa, morreu pregando lá. O sonho dele. Quando ele chega lá, os 5, os índios matam os 5. 5 mulheres ficam viúvas. Uma delas chamada Elizabeth Elliot. Você que gosta de ler, eu estou com o livro dela aí. Se você quiser ler em 2 dias, eu só empresto, não dou, ainda não. Sabe o que aconteceu? Morreram os 5. Sabe quem batizou o filho dele? Depois, o índio que matou ele foi alcançado com o Evangelho. Alguns vão morrer. Alguns serão contados como mártires. Alguns vão plantar. Outros vão colher. Meninada, por favor. Quando eu vejo a vida dos puritanos, dos santos de Deus, eu gosto de ler biografias, porque a gente pensa que é só a Bíblia. Não. Hoje existem homens assim. Talvez tenha alguém aqui que vai ser missionário. Vai embora, cara. Some, vai dar sua vida para Jesus. Vai morrer no campo de batalha. Vai. Se você tem um chamado para isso. Por causa do temor de Cristo, só por causa dele. Investe nas coisas eternas.
Tira o coração dessas coisas do mundo, por favor. Eu sou contra crente que só anda viajando. Para com isso, tem que ficar indo em praia direto. Vai de vez em quando, uma vez no ano. Uma viajação. Uma vaidade com as coisas dessa terra. Larga a mão desse trem. Aliás, vou falar. Vocês que vão de praia, cuidado. Eu tenho repensado isso. Você vai ver uma mulher de biquíni, não vai pecar, não? Um dia eu estava pegando um táxi da congregação. Oi, eu falei, você vai na praia? Vou não, pastor. Não vou lá pecar, não. Estou dizendo que tem assim. Escolhe uma que não tem ninguém, só você. Só você e o mar, Lu. Repense sobre isso. Converse com seus pastores e veja. Você quer dar sua vida? Ou você quer viver para este mundo aqui? Você quer viver aquele crente domingueiro? É isso que você quer? Ah, os morávios que se venderam como escravos para pregar o evangelho. Eles iam de navio e a família chorando do outro lado. 2, eles disseram que o cordeiro receba a honra pelo seu sacrifício. Não me fale dessas coisas dessa terra. Não me vem falar que seu carro é bom, não quero saber disso não. Eu quero saber se você está disposto a dar a vida para Jesus. E você que fica assistindo esses pregadores da televisão, joga fora. Eu não conheço eles. Eu conheço o pastor que eu estou aqui do lado dele, vendo o que ele fala, quando eu falo alguma coisa. Não conheço Nicodemos, Hernandes Dias. Um dia eu falei para uma pessoa, vocês só dão valor quem vem de fora. Quem está aqui sofrendo com vocês. Honrem seus pastores. Por favor. Não venham ficar comparando pregações de nenhum de ninguém. E eu não preciso ser honrado. Eles precisam. É eles que estão sofrendo aqui com vocês. Porque cuidar de igreja. Eles estão plantando para coisas eternas. Para que vocês sejam salvos. Isso aqui não é só para você brincar de piscina e voleibol. É para você amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Quem sabe sai um missionário daqui, vai embora. Chega para o conselho e fala, eu quero morrer, pastor. Paulo chegou a dizer, se você não tem dom de casar, não case! Para você ser desimpedido para servir mais ao Senhor. Ele diz, faça como eu. Se você tem o dom do celibato. Desculpe, vamos orar.